Quer dizer, não tenho dele contentamento. Uma apresentação dessa nos ensina, nos alerta, nos exorta a entendermos a necessidade de fazermos missões. Glória a Deus. A irmã Tânia vem agora com um rápido relatório sobre missões, sobre a necessidade de estarmos sabendo as informações que acontecem no campo missionário. Prestem atenção. Na graça e a paz do Senhor Jesus. Primeiro eu quero agradecer a Deus por mais um mês, agradecer ao nosso pastor, porque se não fosse ele nos permitir trabalhar, fazer o culto, a gente não estava fazendo. Agradecer cada um que participou, que está participando, agradecer à igreja. E eu quero agradecer à igreja em especial, também às crianças, não esquecendo das crianças, cada um que participou e está participando. Eu quero agradecer à igreja em especial pelas contribuições para missões. Cada um dos irmãos que contribuíram doando, que contribuíram orando, cada um de vocês que a equipe de evangelização, que evangeliza, tudo faz parte de missões. O mês passado nós fizemos a evangelização e muitos dos irmãos aqui presentes contribuíram com o que podiam. E eu sei que aqueles que não puderam contribuir materialmente, contribuíram com suas orações. Então, missões se faz indo, contribuindo e orando, sempre. Eu quero ler aqui um versículo que já foi lido, que é em Atos, que já foi citado, 16, 15, que diz assim: e disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu vou trazer um pouquinho um relato sobre missões, o que precisamos fazer para alcançar mais almas e alcançar e orar por aqueles que vivem em dificuldade. Os cristãos que são perseguidos por simplesmente crer em Cristo. Todos os dias, 13 cristãos no mundo todo são mortos por causa da sua fé. Todos os dias, 12 templos ou edifícios cristãos são atacados. E todos os dias, 12 cristãos são injustamente detidos ou presos. E outros 5 são sequestrados. Esse ano, as nações listadas somam 309 milhões de cristãos que vivem em lugares com níveis de perseguição muito altos ou extremos, acima dos 260 milhões da lista do ano passado. Ou seja, teve um aumento de 49 milhões de cristãos sendo perseguidos o ano de 2020. Fora os 50 países listados, tem mais 24 países onde poderiam entrar na lista de perseguição, com cerca de 31 milhões de cristãos perseguidos. Esses países, 24 países, porque o Portas Abertas ele tem uma lista de 50 países que fazem parte dos 50 mais perseguidos, 50 mais difícil de se viver a fé cristã. Fora esses 50, tem mais 24 países que poderiam entrar nessa lista, porque a perseguição é muito alta, que não estão. Entre eles, Cuba. Cuba está num nível de perseguição muito grande. Aumentou bastante, que está faltando pouco para ele entrar nos 50 mais perseguidos. Então, a perseguição para aqueles que creem em Cristo
em muitos lugares do mundo, inclusive na América do Sul, que a gente acha que não tem perseguição, mas existe perseguição, tem aumentado grandemente, principalmente nesse período de 2020, por causa do Covid. A perseguição aumentou bastante. Como Cuba, Sri Lanka, Emirados Árabes e Niger, são países em que a perseguição aumentaram bastante. Não só a missão transcultural, nós devemos nos preocupar e orar por esses irmãos que estão sendo perseguidos, porque a gente estamos vivendo num estado de liberdade cristã, porque logo se prepare, porque não vai demorar muito que a perseguição também vai chegar no nosso Brasil, né? Então devemos orar pelos irmãos que estão sendo perseguidos, para que eles sejam fortalecidos na fé e nos firmarmos cada vez mais, porque não é fácil o que está vindo por à frente. Jesus está voltando e devemos arregaçar as mangas cada vez mais para fazer a obra do Senhor, para ganhar almas, para arrancar almas do reino das trevas. Devemos também nos preocupar e intensificar o evangelismo no Brasil. No sertão alagoano, por exemplo, existem vários lugares que precisam ser evangelizados e cuidados, pois nós, como igreja, temos que sustentar aqueles que se disponibilizam e cuidar daqueles que estão no sertão. O mês passado fizemos missão em um assentamento em Girau do Pociano. Lá tem alguns cristãos que estão sem culto e sem nenhum tipo de assistência cristã. Ou seja, a gente, no mês passado, dá para apagar essa luz daqui, irmão, por favor? O mês passado nós tivemos nesse assentamento, onde as casas são de lona, um sol de 40 graus, com sensação térmica de 50. Tivemos nesse lugar aí, onde tem mais ou menos umas 50 pessoas, 60 pessoas. São famílias que estão no assentamento, eles dependem de carro-pipa para ter água, e depende que a prefeitura envie esses carro-pipa, e passam de 3 em 3 meses que a prefeitura enviam. Então eles andam quilômetros para poder pegar água. E são 4 caixas d'água assim, que são abastecidas. O sol aí é terrível. Eu fico imaginando, se aqui o sol é dessa maneira, imagine na África, né, como não é. Nós fizemos essa ação aí, tem umas 50, 60 pessoas, e entre elas, tem alguns que são crentes, só que fazia mais de anos que eles não tinham um culto. Eles pediram, arrumem um pastor, alguém para fazer culto aqui para a gente. São crentes que têm sede de Jesus, mas não tem ninguém que cuide dessas almas. E quem vai tem que ser sustentado, porque é um lugar que não tem trabalho, não tem, só se planta. Eles vivem da plantação, mas só se planta. Se chover, é difícil chuva, então eles vivem nessa situação. E para cuidar dessa igreja que está lá, tem que ser alguém que queira ir, e tem que ter alguém que sustente essa pessoa que queira ir. E essa tarefa é da igreja de Jesus que está aqui na cidade. A gente não se preocupa, a gente não pensa nessa realidade de que existem cristãos aí desassistidos espiritualmente, pedindo socorro, enquanto nós estamos aqui num templo bonito, arejado, né? Temos tudo,
chegou o momento da gente pensar no nosso irmão que está morrendo espiritualmente no sertão. Então, se você não pode ir, você pode orar por aquele que tem vontade de ir, mas não basta só ter vontade de ir, tem que ter alguém que sustente essa pessoa lá, porque se ele for sem recursos, ele vai passar necessidade. E essa é uma obrigação da igreja, foi para isso que Cristo nos chamou, né? O dinheiro de Jesus está no bolso de cada um de nós. Então é nossa obrigação. Se você não pode dar R$1.000, se você puder, não, irmão, vá lá que eu sustento você. Ok, mas se não pode, cada um contribuindo com um pouquinho, vira um montão e dá para que aquela família que se disponibiliza a ficar lá para fazer culto com essas pessoas, ensinar a palavra para essas pessoas, seja sustentável. É uma obrigação da igreja, não só da igreja da Forene e da Utinga, mas da igreja mundial. É nossa obrigação, a igreja do mundo, olhar para aqueles que estão morrendo, não só de fome, mas de fome da palavra do Senhor. Então, são poucos os cristãos, cerca de 10 cristãos que estão nesse assentamento, mas eles pediram: irmão, arrume um pastor que venha fazer culto conosco, porque a gente está morrendo espiritualmente aqui, porque não tem ninguém que pregue a palavra, ninguém que nos ensine. É muito triste. Se eu tivesse condições, eu estava dizendo para o pastor Júnior, né, se eu tivesse condições, eu ia pedir para alguém, um pastor que se disponibilizasse e sustentá-lo. Só que eu sozinha não tenho condições. Mas se juntar aqueles irmãos que têm amor pela obra, como eu sei que vocês têm, um dá 50, outro dá 100, outro dá 10, outro dá 20, R$2, R$5, para missões, não só nesse caso, mas a missão Portas Abertas necessita da ajuda de cada um de nós para manter os cristãos perseguidos. Então, meus irmãos, Igreja de Jesus, vamos nos unir para evangelizar, para pregar a palavra. Se a gente não pode ir, se a gente não tem condições de ir, mas a gente com certeza tem condições de dar 2, 5, 10, 100 ou R$1.000, ou quanto Deus colocar no seu coração para a obra missionária, né? Eu peço que vocês orem por essa obra. Escolha um missionário para orar. Se vocês quiserem, eu vou disponibilizar nos grupos os missionários que a gente pode orar, as nações que necessitam de orações. Se vocês quiserem contribuir com Portas Abertas, eu vou disponibilizar também o carnezinho das Portas Abertas para ajudar os irmãos que estão sofrendo perseguição e precisam da contribuição de cada um de nós. E principalmente orem, porque a oração move o impossível. É através da oração que Deus opera aqui na terra. E Ele depende de que Deus não depende da gente, mas Ele depende das nossas orações, da nossa vontade de fazer a obra. Ele conta conosco, porque se a gente não fizer, até as pedras vão clamar. Que Deus abençoe a igreja e muito obrigada mesmo pela contribuição de vocês. Continue fazendo essa obra, porque essa obra não é para o pastor Sérgio, não é para o pastor Júnior, vocês estão fazendo para Deus. E nós só temos a agradecer a colaboração de vocês. Glória a Deus. Vamos ouvir a participação da irmã nossa Deodado com um grupo. Enquanto isso, os irmãos, depois de ouvir essas informações, depois de tudo que você viveu neste culto, abra o seu coração e contribua na obra missionária. Sim, mesmo de ofertas.
eu falei, a obra missionária está no curso de missões, para ver se me ok? Eu quero saudar a todos com a graça e a paz. Amém. Nós iremos louvar o louvor, que ele venha tocar ao fundo do seu coração. Porque eu conheço um Deus que ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Que este louvor, ele venha tocar fundo do seu coração. Porque sabemos que dentro da igreja é muito confortável, mas lá fora a gente sabemos que nada está fácil. Mas que devemos ter a consciência e o dever de fazer missões é por amor. E é por esse amor que Deus ele sacrificou a sua vida por mim e por você. Medite na letra deste louvor. Amém? Mas
de Deus é forte nesse lugar. Viu? Meus irmãos, pastor Sérgio vai orar pelo ministrante da noite, pastor Alcides, que tem o privilégio de conhecer pelo WhatsApp, através do nosso pastor Sérgio, e em seguida a mensagem está com ele. Depois dele ministrar, eu volto, porque tem mais novidades do culto. Pastor Alcides, por favor, venha até aqui à frente. Pastor Alcides já é uma figurinha tarimbada e conhecida da nossa igreja. Pastor Alcides é um grande amigo nosso desde os tempos mais idos, e sempre que ele recebe um convite da nossa igreja, ele está aqui com a gente. Então, Pastor Alcides trouxe a missionária Jéssica, não foi? Para falar sobre Cuba, apresentou-nos essa missionária. Nossa igreja já contribuiu muito com Cuba, ainda contribui. O ano passado a gente iria para Cuba, não foi? Estava tudo certo para a gente ir, mas aí veio a pandemia e aí a gente não pôde viajar, certo? Vamos orar e vamos apresentar o pastor Alcides nesse momento e também apresentando os dízimos e ofertas levantados nessa noite. Estando só no direito aqui para ele. Deus querido, eu quero te apresentar o pastor Alcides, que nessa noite será o mensageiro teu para a nossa igreja. Que ele seja usado pelo teu Santo Espírito, que ele seja conduzido pelo teu Santo Espírito e que ele traga um recado que tu tens para a nossa igreja nesta noite. Em nome de Jesus, assim pedimos. Amém, amém e amém. Deus abençoe, pastor Alcides. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça de Jesus esteja com todos. Amém? Eu, há pouco, falava com uma jovem, a Rosália. Rosália, ela é uma jovem cubana que estará conosco esse ano, se esse processo de pandemia diminuir um pouco. Eu lia ontem um cientista e ele falava que há uma possibilidade da pandemia ainda esse ano, até o final do ano, ela deixar de existir, porque há uma infecção de rebanho, né? E essa infecção faz com que a imunidade ela seja alcançada pela maioria das pessoas. Então, eu estou crendo, pastor, que é possível ainda sonhar com a volta a Cuba. Eu tive a oportunidade de viajar para Cuba por 3 vezes. E aí, em um dos anos, durante esses 3 anos de viagem, trouxemos uma jovem cubana que passou 4 meses aqui em minha casa. Jéssica esteve aqui na igreja, a igreja deu bastante assistência, o pastor Sérgio também. E eu falava agora com a outra jovem que virá para cá, ela é esposa do líder do projeto Gladius, com que nós temos parceria. E eu falava para ela, esta igreja foi a que mais cooperou com doações de material de higiene pessoal. Vocês foram a igreja que mais levantou doações, pastor. E muitas igrejas contribuíram, mas aqui nós tivemos uma oferta muito generosa, como ensina a Bíblia, nas palavras de Jesus Cristo, que mais bem-aventurado é dar do que receber. E eu voltava das 2 vezes que vocês fizeram isso, eu voltava com o carro com a mala cheia para abençoar nossos irmãos e irmãs lá em Cuba. Para que vocês tenham uma ideia, eu não vou falar sobre Cuba, eu vou pregar sobre missões, mas para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, antes de ler o texto bíblico, há um tempo atrás, algumas semanas atrás, eu conversava com uma jovem, ela é estudante de medicina, e eu falava para ela que ao chegar em Cuba, levaria um presente para ela. E o presente que eu combinei de levar para ela foi um pacote de creme dental. Eu até brinquei com a marca Close-Up, porque eles gostam muito. E parece uma brincadeira, mas não é. É um presente muito valioso, principalmente nos dias de hoje, quando o país, por conta do embargo econômico que sofre, e muito mais agora pela pandemia, está vivendo uma crise muito grande. Falta tudo. Eu falava para essa jovem que lá em casa a gente compra 120 ovos por mês, porque meu filho malha e ele come 6, 8 ovos por dia.
Outro dia eu cheguei no supermercado e comprei 3 bandejas de 30 ovos e tinha uma senhora atrás de mim que não parava de olhar para o meu carro. Talvez ela tivesse com vontade de me dar uma doação de uma picanha, porque ela pensou assim: coitado, ele só come ovos. Mas não, irmão, é porque lá em casa não é brincadeira não. 6, 8 ovos por dia não é brincadeira. O menino malha e ele come bem. E eu estava conversando com essa colega e ela falou que, eu já talvez tenha dito isso aos irmãos, em Cuba o governo dá uma cesta de ajuda de alimentos. E são 5 ovos para cada um da família para passar o mês. 5 ovos para passar o mês inteiro. E a gente não descobriu ainda como partir o ovo no meio, né? E guardar o restante para assar depois, para fritar depois. Então é uma vida muito difícil. E eu estava ontem, recebi um texto de um jovem cubano que ele falava sobre missões em Cuba. E eu repito, não vou pregar sobre Cuba, mas para que os irmãos tenham uma ideia do que é esse país. Por isso que eu quero voltar a Cuba pela 4ª vez esse ano, levando doações. Nosso trabalho não é só levar a saboneira, creme dental, escova de dente, mas nós levamos também brinquedos para as crianças. Da última vez, ano retrasado, conseguimos atender quase 600 crianças com brinquedos. E vocês não têm ideia da alegria de ver uma criança, algumas delas abriram um brinquedo pela primeira vez. Eu me lembro que a discussão que eu tive com a Jéssica, lá em casa, é que eu queria levar os carrinhos da Hot Wheels, bem pequenininhos, com a embalagem, mas ela queria tirar a embalagem, porque primeiro, a embalagem pesa, embora seja um papelão fininho, mas pesa, e segundo, dá volume. E ela falou: não, mas não tem que tirar essas embalagens. Eu falava: não, as crianças precisam ter a alegria de poder abrir o seu presente, brincar com o seu presente. Para os meninos levavam os carrinhos da Hot Wheels, aqueles de ferro, e para as meninas bonequinhas de pano, que a gente manda fazer ao custo de 10, 12 reais, e foi uma alegria muito grande. Nessas 3 viagens, eu acredito que pelo menos, irmãos, 2.000 crianças receberam presentes de irmãos do Brasil que enviaram através das suas ofertas e comprando mesmo esses carrinhos, essas bonecas. Mas a situação em Cuba hoje é muito difícil. Eu quero encerrar essa palavra sobre este país que eu aprendi a amar, e eu tenho certeza, pastor, que você vai comigo para uma viagem. Se ela acontecer esse ano, eu vou divulgar. Muita coisa está contra a viagem deste ano. Primeiro, o dólar. Eu nem acredito mais na Covid porque ela está caindo. O dólar é o maior desafio. Quando eu fui da última vez, o dólar custava R$ 3,80, agora está 5,20, 5,30, 5,50, então é quase o dobro, né? E esse é um grande desafio. E a pandemia, lógico, também se torna outro desafio. Mas eu estava lendo um texto que um jovem cubano, ele postou em uma rede social, e ele escreve o seguinte, nesse texto: o texto está em espanhol, portanto vou fazer a leitura em português, e se eu der alguma pausa é porque eu não estou reconhecendo a palavra, eu vou modificando, mas enfim, eu vou fazer a leitura em português, mas o texto está aqui em espanhol, por isso que eu poderei parar um pouco durante a leitura. E ele diz assim: minha Cuba está em guerra, é uma guerra feroz que não tem soldados, é uma guerra entre cidadãos, é uma guerra cujo campo de batalha é espiritual. Alguns gritam: pátria e vida. Obrigado, irmão. Outros respondem: pátria ou morte. Os únicos, eles querem ser escutados, os outros negam. Aqueles querem um caminho, outros querem outro. Ao final, eles esquecem que todos nós somos cubanos, se ofendem, se perseguem, sem embargo, nós não conseguimos nada. O Estado declara descaradamente: Cuba não é de todos. A oposição lhes contradiz. O Estado, em anos, não tem conseguido melhorar as condições de vida dos cidadãos e é inútil o esforço. Cuba necessita uma mudança. Cuba pede a gritos um descanso, um respiro, uma melhoria. É trágico, amigos, não tem alimentos suficientes, não tem medicamentos, não tem dinheiro, as filas são intermináveis, a injustiça, eu não sei o que ele quer dizer aqui, a injustiça pula talvez. Assim vive meu país. Cuba quer uma solução. A solução, não creio que está
nos que estão no poder, tampouco creio que está nos que são contrários. E ele diz na sua postagem: a solução de minha Cuba, minha pátria, é Jesus Cristo. Se o governo não abre seus olhos ao que os profetas anunciam, não haverá solução. Se o governo não abre os seus olhos aos que os profetas anunciam, não haverá solução. E ele continua: senhor presidente, por favor, escute. Já apostaram em ocultismo, em idolatria e nada conseguiram. Já se entregaram ao materialismo e só criaram mais ódio. Perseguiram a igreja e foi inútil. A igreja ressurgiu com força e se multiplicou como não se imaginava. Estão tomando um caminho perigoso, que a palavra está no espanhol, em espanhol. Estão tomando um caminho perigoso. Entretanto, entregando o nosso país a práticas imorais. E ele diz aqui, no final do seu texto: minha Cuba está em guerra, mas sim, Jesus intervém. Sim, Jesus intervirá. Jesus é a pátria, uma pátria celestial. O estado mais próspero não se compara à pátria celestial. Jesus é vida, Jesus é morte verdadeira. Em sua morte, e a sua morte nos deu vida. Por amor, ele pagou o preço de nossos pecados e tomou o nosso lugar na cruz. Jesus é o verdadeiro sacrifício de amor. Jesus é a solução para a minha Cuba. É um grito, irmãos, de socorro de um povo que hoje sofre muito, não apenas a perseguição, porque a igreja em Cuba ela não pode ser construída como construímos aqui, se proíbe a construção de novos templos. Você pode entrar na igreja, você pode adorar, você pode louvar ao Senhor, você pode carregar a sua Bíblia, mas você não pode falar em praça pública sobre o Evangelho, você não pode sair nas ruas com a Bíblia pregando o Evangelho, você não pode sair nas ruas distribuindo Bíblias, você não pode marcar um evento em uma praça, convidar pessoas para cantar e louvar. Isso não é permitido em Cuba. Você pode sim entrar na igreja, mas a igreja